A manchete do jornal Tribuna de Minas denuncia o problema. Rede de assistência falha e compromete infância. Negligências no ambiente familiar e na rede assistencial refletem no aumento dos casos de internação. Para fazer a reportagem, a jornalista Daniela Arbex precisou mergulhar no ambiente de maus tratos a crianças na cidade. Uma realidade que choca e surpreende até mesmo os profissionais mais experientes. Infelizmente, eu encontrei uma rede de assistência que eu considero que está desmantelada, muito desestruturada. Isso não é de agora, isso vem de um longo tempo, né? Para o atendimento dessa população infanto-juvenil. E quando a gente pensa que a população infanto-juvenil ela precisa ser prioridade, né, no discurso, a gente vê que na prática isso não está acontecendo já há muito tempo. Tanto é que nós estamos tendo nos hospitais da cidade internações sociais por motivos não médicos, por motivos inicialmente por questões que podiam ser tratadas dentro de casa. Então, o que me preocupa é o fato de que a cidade não está conseguindo fazer o dever de casa com essa população, de terem crianças que não estão indo para a escola porque às vezes não tem roupa, de terem famílias desassistidas e vivendo uma situação, agravando ainda mais a sua precariedade, que precisavam de apoio, né? De ter conselhos de direitos que não se comunicam, que não dialogam, que com uma dificuldade de relacionamento. E se a gente tem um conselho que trabalha com a prevenção e o outro que vai discutir as políticas públicas e esses conselhos estão trabalhando separados, a gente não vai ter um bom resultado. Eu acho que a matéria mostrou isso, que a gente tem uma lacuna nessa rede e que a gente precisa de comprometimento, sabe? Comprometimento com a família, comprometimento das autoridades públicas. Eu sei que não é uma situação fácil da gente terem crianças chegando a condições tão degradantes, porque elas viviam numa condição insalubre dentro de casa, mas elas iam para a escola, elas iam fazer o controle no posto de saúde e de ninguém perceber o nível de precariedade que essas crianças estavam sujeitas. Isso é grave, né? Só perceber, por exemplo, que a menina estava, uma dos personagens da matéria, a menina tinha problema quando ela já tinha 400 bernes na cabeça, que ela já estava altamente, com a sua saúde altamente comprometida. Então, isso chama atenção. Né? Isso é impressionante a gente pensar que nos dias de hoje a gente ainda tem situações como essa, a gente ainda tem crianças sendo internadas porque elas estão com quase obstrução intestinal em função de lombriga, que é uma coisa tratável, que existe remédio, existe só lavar as mãos. Quer dizer, essas famílias precisam de ajuda. As internações sociais têm se tornado comuns nos hospitais do município e refletem não apenas necessidade médica, mas de proteção. Só na pediatria do Hospital Universitário correspondem a cerca de 60% dos pacientes atendidos. O caso que eu achei assim, interessante, né? Embora interessante aí é uma coisa meio triste, né? Uma menina de 7 meses de idade com fratura na perna e uma fratura no braço provocada pelo pai. E a mãe escondeu isso durante o tempo de internação, dizendo que a criança tinha caído. Que a criança que chega com algum traumatismo tem que se pensar na possibilidade de ser realmente algum acidente doméstico, que é o mais comum das crianças muito pequenas, mas também se aquele acidente é compatível com a idade da criança. A criança de 7 meses não tem como fraturar uma perna caindo de onde? Ela ainda não anda, como é que ela vai cair? A violência crescente contra as crianças não é uma realidade apenas do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1966, 250 mil crianças por ano eram encaminhadas às redes de proteção. Em 1996, esse número já chegava a 4.250.000. Em Juiz de Fora, a AMAC é a responsável pelo acolhimento e faz o encaminhamento para abrigos institucionais e famílias acolhedoras. No diagnóstico, né, os números constatam que grande parte, né, das crianças e adolescentes que são afastadas da convivência familiar e comunitária é em função da violência, né, que muitas vezes é a violência intrafamiliar, né, a violência dentro da família, né. E assim, esse dado é um dado preocupante. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele deixa claro que
vulnerabilidade, pobreza por si só não é motivo de afastar a criança da convivência familiar e comunitária. Só no ano passado, mais de 600 denúncias de violência física, psicológica e sexual contra a população infanto-juvenil foram registradas em 2 dos 3 conselhos tutelares de Juiz de Fora. Para os conselheiros, um trabalho árduo. O conselho tutelar é para garantia de direitos. Violência contra a criança, além de direito violado, é crime, tem que ter responsabilização do agressor. E essa responsabilização só é feita via justiça, via judicial. No início desse ano, nós atendemos uma criança de 10 anos que, pelas sequências de agressão que ela sofria, o delegado indiciou a mãe por crime de tortura, porque ela tinha espancado a criança com correia de pneu. Aí, como o legista diagnosticou que tinha uma sequência de agressão, lesões antigas, o delegado indiciou ela na hora por crime de tortura. O assunto deve ser discutido por vários segmentos da sociedade. É por isso que, antes da audiência pública, foram realizadas várias reuniões preparatórias com pessoas de diversos setores relacionados ao tema. O proponente da discussão, vereador Dr. Antônio Aguiar, explica que os traumas infantis podem prejudicar o desenvolvimento do ser humano. Para ele, é fundamental a união de forças em busca do bem-estar de nossas crianças. A violência contra a criança talvez sejam, de todos os tipos de violência na espécie humana, aquela que maior dano possa produzir ao indivíduo ao longo da vida. A violência feita na idade infantil, produzida na idade infantil, ela pode deixar marcas, cicatrizes que nunca mais vão se recuperar. Ela pode produzir, inclusive, os chamados comportamentos distorcidos, que podem levar o indivíduo, por exemplo, ao abuso do álcool, drogas, um nível de agressividade ou então, às vezes, até de repressão muito grande, impedindo o indivíduo de desenvolver as suas potencialidades na sua máxima mostragem, na sua máxima apresentação. E nós temos um entendimento que a Câmara ela tem um papel de olhar para a cidade, olhar pela cidade, e esse tema é um tema que nós entendemos que, além da discussão, nós queremos fazer algumas proposições para a cidade, Uma delas seria a ampliação dos conselhos tutelares, que nós vamos apresentar em segunda discussão, como emendas no plano plurianual, quando se abrirem as discussões, e também a criação de uma frente parlamentar participativa